Amém? Então vamos lá. Eu quero orar com você, depois nós vamos ler esse texto de Lucas 17, a partir do verso 7. Querido Deus, nesta manhã, Pai, eu quero louvar o Teu nome pela vida que o Senhor nos concedeu, por despertarmos, ó Pai, para oportunidades que o Senhor nos dará neste dia. Oportunidades que queremos usar, Senhor, para louvar o Teu nome, Te engrandecer, para nos esvaziar de nós mesmos. E como diz, ó Pai, na oração que Jesus nos ensinou, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Esta vontade que é boa, perfeita e agradável é o que desejamos para as nossas vidas. É o que desejamos, Senhor, para a nossa nação. É o que desejamos para a humanidade. Que a Tua vontade nos conduza, Pai. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos dos nossos pecados, das nossas transgressões. Deus nos abençoe nesse tempo que estaremos meditando na Sua palavra. Esse tempo devocional. Que o Senhor venha, ó Pai, nos conduzir, ó Pai, para estarmos mais perto de Ti. Em nome de Jesus, Pai, abençoe o nosso dia e nos conduza por ele. Amém. Graças a Deus. Então vamos aqui nesta parábola de Jesus, Lucas 17, a partir do verso 7, que diz assim: Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: Vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terás de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Essa parábola, né, é uma parábola que parece ser bem rigorosa, né? Então, à primeira vista, essa parábola ela traz esta ideia, né, de rigor, né? Especialmente para a nossa geração, uma geração de cristãos acostumados a tantas regalias, né? Como nós somos acostumados nesta geração em que vivemos. Mas primeiro vamos contextualizar aqui o que o Senhor Jesus está nos dizendo. Sabemos que Jesus usava o contexto da sua época e ele vivia numa economia em que era comum, né, as pessoas terem servos, né, ou até mesmo escravos, pessoas que trabalhavam para outro, né, que pertenciam até a outras pessoas. O servo, ele pertencia a outra pessoa. A gente é difícil de compreender isso nesta geração. Como é que eu posso pertencer a uma outra pessoa? Eu ter um dono, né? Nós lutamos tanto pela liberdade, né? Então, para entender essa parábola, a gente precisa entrar nesse contexto de um tempo em que era comum as pessoas serem servos, né? Pertencerem a outros, trabalhar para outros simplesmente porque ele foi comprado para aquilo. Então, nós precisamos entrar nesse contexto. Mas, a grosso modo, assim, para a gente tentar trazer para o nosso contexto atual, vamos dizer que você vai a um restaurante, aí você saiu para jantar e você chega lá com fome no restaurante, faz o pedido do seu prato e aí o garçom fala assim: ó, espera aí, primeiro eu vou comer, eu vou jantar, depois que eu tiver jantado eu vou te servir. Seria ofensivo até, né? Como assim? Eu vim aqui, eu estou pagando por isso. Você está aí trabalhando para me servir. Como é que eu vou esperar você se alimentar primeiro? Tentando aqui, né, contextualizar um pouco essa questão do servo. Então, nesta parábola, Jesus
ele nos coloca em uma posição, ele quer que a gente tenha um olhar diante dessa parábola e das outras também. Em cada parábola, Jesus nos coloca dentro de um personagem. Como eu tenho dito aqui, né? As parábolas de Jesus nos puxam para dentro dela, para dentro dessa história. E aqui, este olhar, né, que Jesus nos convida a ter, não é o olhar do servo, mas é o olhar do dono da casa, do senhor daquele servo. Jesus pede que nós tenhamos esse olhar. Olha, você nessa história é o senhor, você não é o servo. Então, é com esse olhar que nós devemos ver, porque era comum, né, alguém tratar o servo desta maneira, porque é assim que os servos eram tratados, né, como servos. E nós nos nominamos servos do Senhor, queremos ser considerados servos do Senhor, mas não queremos ser tratados como servos. E aqui no olhar de quem tem o servo, né, do olhar de quem era senhor, não seria comum, né, mesmo depois desse servo ter trabalhado todo dia, era o servo quem iria servir a mesa, ele não seria servido. Então, quando Jesus falou isso, eles entenderam perfeitamente que para o dono, né, para o senhor, ele não esperava que o servo sentasse à mesa e o senhor fosse servi-lo, ou que ele se servisse primeiro. Então Jesus traz esse contexto, né, que na época, nesta economia, nesta forma de agir era comum. Os direitos, né, ou a forma de se tratar. E aí Jesus traz esta aplicação para os seus discípulos. Tem uma hora, né, em que Deus vai, né, parar de nos mimar, de nos tratar como crianças, né? E exige que cada um de nós, ou de cada um de nós, um comportamento varonil, próprio de pessoas que já estão na hora de mostrar maturidade. É isso que Jesus estava tratando com eles, dizendo, olha, vocês não devem ser mimados, né? Vocês precisam entender qual é o papel de vocês agirem com maturidade. Lembrando que Jesus, ele se colocou nessa posição de servo. Jesus, ele viveu e demonstrou que ele veio para servir e não para ser servido. Inclusive é pelo seu exemplo que ele tinha autoridade de falar uma palavra como essa, né? Porque o próprio Cristo servia e não esperava nenhum mérito por isso, não esperava um elogio sobre isso, né? Então ele serviu desta forma. Quando Jesus ele pega aquela bacia e lava os pés dos discípulos e depois ele pega uma toalha e seca os pés dos discípulos, ele diz assim: eu estou dando exemplo para que vocês façam como eu estou fazendo. Então o próprio Cristo se coloca nesta posição de servo. E aí no desenrolar, né, da parábola vai ficando cada vez mais apertado para nós. A parábola da figueira estéril, que nós já ilustramos aqui, ela também tem essa intenção, né, de dizer mais ou menos isso. Ou seja, que há um tempo para tudo e não podemos ser criancinhas em Cristo a vida toda. Ou, né, de ficar como filhotinhos de pássaro no ninho, né, esperando ali ser alimentados, que alguém venha colocar a comida em nossa boca, choramingando, né, à espera que a mãe venha nos alimentar. Todo investimento divino em nós, tudo aquilo que Deus está fazendo em nós, né, ele espera que o nosso comportamento nos leve a uma produtividade. Estudando, né, as parábolas de Jesus, nós temos visto isso, que Deus espera que sejamos produtivos, que venhamos a produzir para o seu reino. Esta palavra foi tão forte, né, para os discípulos, que dentro do contexto que eles estavam vivendo, né, eles realmente entenderam o seu papel.
Só para a gente trazer aqui um pouco mais do contexto dessa parábola, Jesus estava falando ali no capítulo 17, né? Jesus começa a falar sobre perdão, sobre perdoar o outro, né? Sobre perdoar aí, se alguém te pedir perdão, quantas vezes, né, te pedir, deve-se perdoar. E aí, os discípulos pensando sobre isso, como é que eu vou perdoar alguém quantas vezes forem necessárias? Então, dentro deste contexto, né, de perdão, olhando para esta realidade dos servos de Deus que tem que perdoar, os discípulos disseram assim: aumenta-nos a nossa fé. E aqui, né, precisamos falar sobre isso para voltarmos aqui para esta parábola. E quando os discípulos pedem, aumenta-nos a fé, aí Jesus diz para eles que se eles tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles podem dizer, né, a uma árvore: arranca-te daqui e lança-te no mar, e isso aconteceria. E é interessante, né, porque a gente sempre olha para esta palavra de Jesus, né, pensando no milagre em si. Puxa, eu vou ter uma fé e vou dar ordem a uma árvore, a uma montanha, né? Que em outro momento Jesus fala a mesma coisa. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: salta-te no mar, e ele vai saltar no mar. Só que no contexto, Jesus está falando do perdão, de arrancar esta montanha, né, que parece ser tão grande, e lançar no mar. E quando Deus fala sobre perdão, né, quando Deus nos perdoa, a palavra diz que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E aí faz sentido, né, o que Jesus está falando aqui sobre fé. Ter fé capaz de lançar uma montanha no mar, capaz de lançar uma árvore no mar. Então, Jesus está abordando aqui a questão do perdão, e é necessário ter fé para perdoar. Mas Jesus diz que se a sua fé for pequenininha, ainda assim é possível liberar perdão. E nesse contexto, falando sobre perdão, que Jesus traz essa parábola, né? Que Jesus faz essa abordagem aqui, desta parábola do servo inútil. O que Jesus está tratando aqui? Ele está tirando todo o senso de justiça própria, de merecimento, para que os discípulos entendessem, né, que eles faziam aquilo pelo fato de sermos alcançados pelo amor de Deus, e que aquilo que Deus nos chamou para fazer, embora Deus nos dê uma recompensa, embora Deus nos ofereça uma recompensa, nós não devemos trabalhar focados na recompensa, e sim entendermos que somos servos do Senhor. E aí, né, dentro desse contexto que os discípulos falam, aumenta-nos a fé, depois de Jesus dizer para eles isso, né, que para liberar perdão basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus vem e traz esta parábola. Conseguimos transpor montes de problemas e dificuldades, ou seja, se ousarmos a ter fé, nós conseguiremos transpor todos esses montes, essas dificuldades. E entre eles, a dificuldade que às vezes enfrentamos de perdoar. E aqui nós vamos chegar no foco central desta parábola, né? Depois de ilustrar o potencial da fé que Deus nos deu, essa fé capaz de remover monte, esta fé capaz de liberar perdão, né? Aí Jesus conta essa parábola. Qual de nós, tendo um servo, né? Qual de nós, vendo aquilo que se deve fazer, não vamos, né, exigir que aquilo seja feito? Quantos de nós, voltando ao exemplo do garçom, né? Se somos mal atendidos à mesa, não reclamamos ou não buscamos o nosso direito, ou quantas vezes, né, não ficamos revoltados porque, né, nós entendemos, puxa, eu estou pagando por isso, eu estou, né, investindo para isso. Então a outra pessoa se torna alguém que tem a obrigação de cumprir aquilo que foi contratado para fazer.
Se você contrata alguém, você está pagando para fazer, ainda que muitas vezes nós, por educação, dizemos obrigado, nós sabemos que a pessoa não fez mais do que a obrigação. Esta é mais uma daquelas parábolas, né, de que Jesus ele direciona apenas aos seus discípulos, que aqui já são chamados de apóstolos. Isso quer dizer que nem todo crente está pronto para receber com alegria e com um sorriso nos lábios a verdade de que, quando cumpre com fidelidade e amor o que lhe foi confiado na obra de Deus, isso confere a ele apenas um título. Nem todo mundo está preparado para receber isso. Jesus falou isso aos apóstolos, né, que já tinham aí uma estrutura para receber essa parábola, né? E qual é o título aqui que eles receberiam? Após ter feito tudo, né? Após cumprir tudo o que Jesus nos mandou fazer, o título que nós recebemos é esse: servo inútil, porque fazemos somente o que deveria fazer. E aí, esse é o título, né? Um título almejado, sermos considerados servos inúteis, porque quem não faz aquilo que foi pedido, nem servo inútil se torna, né? Quando evangelizamos e ganhamos almas, quando dirigimos o culto, né, ou conduzimos o louvor, quando pregamos a palavra no culto, quando servimos, né, na diaconia, quando estamos cumprindo aí qualquer um dos serviços ministeriais que nos foi incumbido, não fazemos nada mais do que o nosso dever de servos. Não há mérito nisso. É isso que trata esta parábola, né? Fazer o que fomos chamados para fazer não é algo que devemos depois exigir méritos. Quantas pessoas se perdem na fé porque não entendem isso? Em algum momento eles acham que são merecedores, ou nós mesmos, né? Quantas vezes nos sofremos, não entendemos porque achamos que tínhamos mérito naquilo que fazemos. Mas após trabalhar no campo, nós ainda servimos a mesa. Eu me lembro aqui, né, quando estou preparando um sermão, às vezes eu fico vários dias para preparar um sermão, uma palavra, e depois de ter trabalhado, né, no campo, aí eu vou servir a igreja com esta consciência. Eu não subo, né, para pregar, para falar a palavra do Senhor com a intenção, né, de estar sendo servido. Não, sou eu que estou servindo. Somos nós que estamos servindo. Você se prepara para esse ministério. Você estuda, né, você se aplica para aquilo que Deus te confiou para fazer. E no momento que você está fazendo isso, você está servindo. Estamos servindo. E aqui, para quem entende, né, tem maturidade, isso traz alegria, o prazer de servir, o prazer de se doar. Se obedecermos a Deus, estamos apenas cumprindo o nosso dever. Devemos considerar isso como um privilégio. Você às vezes sente que merece um crédito extra por estar servindo a Deus? Você já sentiu, agora Deus vai me amar mais, né? Porque eu estou servindo a Ele. Olha, Deus vai ter uma consideração maior por mim, porque eu estou servindo na sua obra. Mas a verdade é essa: nada do que fizermos vai fazer com que Deus nos ame mais. Assim também como nada do que fizermos vai fazer com que Ele nos ame menos. Deus nos ama, independente daquilo que estamos fazendo. O seu amor é incondicional. Lembre-se, a obediência não é algo a mais que fazemos, é nosso dever. É nosso dever obedecer. Ao ensinar sobre a obrigação da obediência, Jesus não sugeriu, e aqui é importante, né, entendermos isso também, que o nosso serviço era sem sentido ou inútil. Não é porque
não devemos considerar aqui méritos que aquilo que fazemos é inútil. E Jesus também não defendeu aqui o fim das recompensas, né? Porque Deus nos promete um galardão, uma recompensa. Na verdade, o que ele está fazendo aqui nesta parábola, ele está combatendo a vaidade, né, em nosso coração, esta vaidade injustificada e o orgulho espiritual. O que Deus está tratando conosco é para que a gente não tenha orgulho, sejamos tomados por esse sentimento tão ruim. Olha só o que Paulo escreveu, né, quando ele escreveu aos crentes de Roma, lá em Romanos 1, capítulo 1, ele começa essa carta da seguinte forma: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então, antes de ser apóstolo, ele reconhece que é um servo, que ele é um escravo de Jesus Cristo. E nós precisamos desta consciência quando nos dirigimos a Deus, quando estamos servindo a Ele, que somos apenas servos. Porque não temos qualquer direito diante dele, diante de Deus. Ele nos salvou inteiramente por sua inexplicável graça, e servi-lo com todo empenho é o nosso mais básico dever. Responder a ele em troca do preço que foi pago por nós. Em outra ocasião, o Paulo também, né, ele reconhece, lá em 1 Coríntios 9,16, ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa responsabilidade. Então não tenho de que me orgulhar, né, de ficar com vanglórias aí por causa do serviço que eu presto ao Senhor. Porque somos, né, servos inúteis. Na verdade, nem servos inúteis nós somos, né? Nós somos candidatos a servos inúteis. Isso quer dizer que se a gente cumprir tudo, e só se cumprirmos tudo que o Senhor nos pediu, aí sim receberemos esses títulos, né, de servos inúteis. Por enquanto, nós estamos aí, né, batalhando para receber esse título de servos inúteis. Precisamos da ajuda de Deus até para orarmos, né? A Ju tem ministrado aí essa série sobre oração, né, na live das 18 horas, e nós temos entendido, né, que nós precisamos da ajuda de Deus até para orar. Então, né, para ser servos inútil, pela perspectiva dessa história contada por Jesus, é um alvo importante a ser conquistado, uma vez que é difícil cumprirmos todos os deveres de cristãos. Mais uma vez, o Senhor Jesus trata indiretamente do tema do perdão interpessoal, e aqui na parábola, né, do servo inútil, ele deixou claro que esse e outros assuntos devem ser parte dos nossos deveres de servos, de servos e seus seguidores. Então, o perdão é parte disso, do nosso trabalho. Quando perdoamos alguém, né, nós realmente não devemos recorrer, né, méritos algum por isso, porque é nosso dever perdoar, porque fomos perdoados. É nosso dever servir, porque o Senhor, ele nos comprou, o Senhor nos serviu. E eu já falei algumas vezes aqui, né, que o maior de todos os exemplos que nós temos é do próprio Deus, que sendo Ele Deus, está ao tempo todo nos servindo, né? Depois de cumprirmos cada um desses deveres, não somos merecedores de algum tipo de honraria ou tratamento especial da parte de Deus. Eu já fiquei chateado por não receber méritos por algo que eu fiz. E me arrependo, né? Porque hoje a gente tem consciência de que não temos méritos. Já cobrei honra quando não tinha maturidade, quando tinha ainda o mimimi, né? E já fui muito cobrado também. Pessoas já ficaram aí chateadas porque
Eu deixei de dar méritos a elas, mas na verdade as pessoas não estão fazendo para mim como pastor. Estamos todos fazendo para Deus. Ele é o Senhor. Então, Deus, ele não tem obrigação de nos recompensar por isso, apesar dele se propor a fazer. Desta forma, Jesus chama a nossa atenção para a necessidade, de maturidade espiritual que nós devemos ter e demonstrar na continuidade da nossa carreira cristã. Deus nos ajude a sermos pelo menos um bom candidato a servo inútil, pois desta forma nós iremos conseguir cumprir o nosso papel na família cristã, na igreja e no mundo, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele, vem dele e é para Ele, por meio dele. Tudo é nele, está nele. Verdade prática para orarmos nesta manhã. Não devemos esperar qualquer distinção ou honraria da parte de Deus depois de obedecermos a sua lei ou de cumprirmos nosso serviço em sua obra, porque isso é o nosso mais básico dever. Então, cumprirmos o nosso chamado é o nosso dever. Quando a gente tira o foco disso, de ser reconhecido, de ter méritos, fica até mais leve fazer a obra de Deus. Fica mais fácil suportar quando não somos reconhecidos, quando somos deixados de lado, quando alguém não te chama, para a comemoração, a festa. Nós realmente nos tornamos aí aquilo que nós já somos. Somos servos de um Deus tão amoroso e precisamos ter esta consciência. Somos servos e realmente vivermos como servos. Vamos orar nesta manhã? Pai, diante desta palavra, Senhor, que nos confronta, que tira de nós o orgulho, Pai, e nos dá um coração humilde, pois o maior sinal da humildade, Senhor, é perdoar, é abrir mãos de direitos, abrir mãos daquilo que deveríamos cobrar, rasgarmos a dívida, Senhor. E o perdão nos torna humildes quando reconhecemos que também necessitamos dele. Oh Deus, nos ajude a servir com este coração, um coração que não espera recompensa. Na verdade, um coração de quem já entendeu que o preço foi pago e que já fomos alvos deste amor. Como diz a sua palavra, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro e fazemos o que fazemos, o nosso serviço é reflexo desse amor, é reflexo desta graça. Por isso, dai-nos um coração, Pai, disposto a servir com alegria, com prazer, que possamos a cada dia, Senhor, encontrar esse prazer em Ti, o prazer de servir a Ti, servindo uns aos outros, o prazer de amar, como diz a Sua palavra, há um maior prazer e maior alegria em dar do que receber. Nós te louvamos, ó Pai, por nos revelar esta verdade e por nos ajudar a caminhar por ela. Assim como pediram os seus discípulos, Jesus, nós também pedimos, aumenta a nossa fé. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda um excelente dia, em nome de Jesus.